Fala aí, galera, professor Alu aqui, e na aula de hoje a gente vai começar o nosso novo curso, né, de geometria plana, porque até então, nas sextas-feiras, a gente estava aí falando sobre trigonometria. Daí, como encerrou o capítulo de trigonometria, na aula de hoje eu vou estar começando aí a geometria plana. Só um aviso, não sei se vocês viram, mas eu joguei aí no Classroom um apanhado de exercícios de vestibulares que envolvem trigonometria, né? Igual eu fiz com função, né? Então teve uma aula nossa aí que eu peguei e lancei uma lista com exercícios de prova de função. E eu fiz a mesma coisa com trigonometria. Então eu dei uma vasculhada nas provinhas aí, montei uma listinha e já botei aí no Classroom para vocês, tá bom? Então quem ainda não conferiu, dá uma conferida lá. Bom, galera, então, nesse curso de geometria plana, eu vou estar me baseando aí no IESE também. Dessa vez a gente vai estar no volume 9 do IESE de geometria plana. Também eu vou estar trazendo aí alguns exercícios, né, do livro do Rufino, que para quem não conhece é um livro de aprofundamento em geometria. Então eu vou estar trabalhando com vocês essas duas bibliografias, tá bom? Então, bom, sem mais enrolação, vamos começar o nosso curso aí, então. E seguinte, antes da gente começar a estudar geometria de fato, né, eu queria trazer para vocês aqui a diferença entre teorema e axioma, né? Teorema e postulado. Teorema, pessoal, na matemática, é uma sentença que pode ser provada, pode ser demonstrada, tá? E o postulado, ou axioma, como vocês preferirem aí, são sentenças que a gente não consegue provar, tá? Mas elas são consideradas óbvias ou são consideradas como consenso inicial antes da gente desenvolver uma teoria, tá bom? Na geometria plana, a gente tem alguns postulados, né? Como, por exemplo, o postulado de determinação, né? Que por dois pontos passa apenas uma reta, né? Então, a geometria plana, ela vai se basear em alguns postulados, tá? E esses postulados aí permitem a gente fazer demonstrações de teoremas mais adiante aí na matéria, tá bom? Então, e esse negócio de teorema, axioma aí vale para toda a matemática, tá bom? Toda vez que a gente fala teorema, né? Igual lá quando a gente estava estudando função, a gente viu alguns teoremas. São todos teoremas que dá para provar, tá bom? Justamente porque o teorema ele é acompanhado de uma demonstração. Bom, galera, na aula de hoje, por ser uma aula introdutória de geometria plana, eu vou estar passando pelos capítulos iniciais do IESE, que eles são bem simples, tá? Não tem nada que exige muito de ficar estudando. Eles são conhecimentos mais básicos, então a aula de hoje ela vai ser mais uma aula de introdução, tá bom? Então eu vou estar passando aí pelos capítulos iniciais e falando aí os pontos importantes que a gente tem que levar de cada capítulo, tá bom? Vamos começar aí com o capítulo 1. No capítulo 1, então, a gente começa a geometria, né, pelas noções, né? Então, vamos falar aí sobre noções. A gente tem noção de ponto, reta e plano, tá bom? Então, isso aqui são noções primitivas, né? São conceitos que a gente já carrega dentro de si, né? A gente sabe aí
no subconsciente que é um ponto, uma reta e um plano, né? A reta aí, essas noções aqui a gente não consegue definir, né? Por isso que elas são chamadas de noções primitivas, tá? A gente não vai definir o que é um ponto, né? Como é que você define um ponto? Um ponto é isso aqui, né? Sei lá. Por isso que são noções, tá? Os pontos na geometria a gente representa com letras maiúsculas. Ponto A, ponto B, ponto C. As retas a gente representa com letras minúsculas. Reta A, reta B, reta C, reta S, reta R. E os planos a gente representa com letras gregas, né? Alfa, beta, gama, delta, etc, etc. Tá bom? Então essas daqui são as noções primitivas que a gente baseia toda a geometria. Tá bom? Aí, esse capítulo aqui, ele também traz o postulado da existência, tá? O que o postulado da existência diz? Ele diz que numa reta, bem como fora dela, há infinitos pontos, tá? E num plano há infinitos pontos. Isso aí tá dizendo pra gente que toda vez que você estiver trabalhando com geometria, você pode fazer construções no seu espaço, porque no plano tem infinitos pontos. Então, se eu quiser, tipo assim, se eu tô lá com um triângulo e eu quiser traçar uma reta que corta esse triângulo, eu posso, porque esse postulado diz pra gente que você tem infinitos pontos para trabalhar, tá bom? Então, basicamente, é isso que esse postulado diz. Não é algo importante para se ter na memória, tá? Isso aí é só algo que a gente vai se basear para poder deduzir outras coisas depois, tá bom? Aí a gente tem aqui os postulados da determinação. Esses aqui são mais interessantes. Postulado da determinação, né? O postulado da determinação, ele tem duas vertentes, né? Tem aí o da determinação da reta e tem o da determinação do plano, né? Esse postulado diz que para a gente determinar uma reta, então, a gente precisa de dois pontos, né, distintos. Então, se a gente pegar dois pontos distintos, só vai existir uma reta que passa por eles. E o postulado de determinação do plano, ele diz que três pontos não colineares determinam um único plano, né? No caso aqui, eu tenho a reta R e o plano alfa. Esse plano que eu determinei aqui, ó, ele é o plano que está contido na folha, tá bom? Então, é isso que esses postulados dizem pra gente, tá bom? Esse postulado de determinação do plano, ele é o motivo pelo qual você tem algumas mesas que são bambas, né? Olha que interessante, né? Deixa eu fazer aqui. Se, por exemplo, você pega aí uma mesa, uma tampa, uma tábua, sei lá, e coloca em cima desses três pés aqui, ó, vai ficar fixo, né? Não vai balançar, porque as pontas desses pincéis aqui, ó, estão determinando o plano. No caso aqui é o plano do chão, tá bom? A partir do momento que você tem quatro pés na sua mesa, ó, eu consigo aqui determinar um plano que passa por todos eles, né? Mas agora, se esse pé aqui tiver um pouquinho fora, ó, a mesa vai ficar bamba. Tá vendo, ó? Não sei se dá pra ver aqui na câmera, deixa eu ver. Ó, eu consigo me apoiar com esses três, né? E eu também consigo me apoiar com esses três. E aí a mesa fica bamba, né? Porque justamente eu tenho 4 pontos aqui e eu consigo construir 2 planos. Um que passa por esses 3 e um que passa por esses 3, né? Então, isso aí é um exemplo da aplicação prática desse postulado no nosso dia a dia, né? E olha o postulado da reta, né? Também. Se, por exemplo, você vai... Deixa eu ver se... Pior que eu acho que eu não vou ter nada para mostrar aqui para vocês, mas ó, se você vai pegar uma tábua, por exemplo, e parafusar ela, né? Se você parafusa só aqui, ó, a sua tábua ela pode girar. Agora, se você bota outro parafuso aqui, ó, ela fica fixa, né? Porque você cria uma única reta que passa por esses 2 pontos.
Bom, então é isso que esses postulados dizem, né? Eles dizem aí que são necessários apenas 2 pontos distintos para determinar uma reta e são necessários aí 3 pontos não colineares para determinar um plano, né? Não sei se vocês lembram lá, quando a gente estava falando sobre resolução, sobre montar gráfico de reta, né? Montar gráfico de reta, a gente precisava de 2 pontos, justamente por causa desse postulado, né? Então, lá nas funções, quando a gente ia construir um gráfico de uma equação de uma função do primeiro grau, a gente só precisava de um par de x e um par de y, né? Para construir todo o gráfico. Justamente porque, pelo fato do gráfico ser uma reta, a gente só precisa de 2 pontos, tá? Enfim. É isso aí que esse primeiro capítulo traz, tá bom? E ele também traz aí o que são retas concorrentes, né? Ó, deixa eu colocar aqui. Retas concorrentes. O que são retas concorrentes? Retas concorrentes são retas, né? Dado que as retas são conjuntos de pontos, se você pegar a reta R e tirar a interseção com a reta S, vai dar aí um único elemento, tá? No caso aí, ó, reta R, reta S. Então, a interseção delas, né, o que elas têm em comum é um único ponto. Então, a gente diz que essas retas aqui, elas são concorrentes, tá bom? É só uma definição que está presente nesse primeiro capítulo, tá? Quem quiser saber mais sobre isso, tá? Isso aqui não é muito importante, não. Eu tô trazendo mais porque ele é o embasamento que permite a gente deduzir o restante da teoria da geometria aí. Mas quem quiser saber mais sobre isso, pode dar uma lidinha lá no capítulo 1, tá bom? Ele é um capítulo que tem, ó, 1, 2, 3 páginas, né? Tipo, você lê aí em menos de 20 minutos. Aí a gente vai pro capítulo 2. O capítulo 2, pessoal, ele trata com a gente sobre segmento de reta. Segmento de reta, né? O capítulo 1 trata sobre noções e proposições primitivas, tá? Então, agora a gente está em segmento de reta. Bom, pessoal, definições aqui que o capítulo traz, que são importantes para a gente. Ó, se você quer representar uma reta AB, você pode usar essa notação aqui, ó, né? AB com essa setinha com ponta nos 2 lados, né? Reparem que eu acabei de falar que a gente representa pontos com letras maiúsculas e retas com letras minúsculas. Por que então que eu estou representando uma reta com 2 letras maiúsculas, né? Porque eu estou representando essa reta pelos pontos que ela passa. Ó, então aqui eu tenho o ponto A e aqui eu tenho o ponto B. E essa aqui vai ser a minha reta, então. Tá bom? Por isso que aqui eu não estou representando a reta com uma letra minúscula, mas sim com 2 maiúsculas, porque eu estou representando uma reta com 2 pontos. Tudo bem? Pontos A e B. Bom, pessoal, a reta, ela é infinita, tá bom? Então, se você constrói uma reta, subentende-se que ela é infinita. Por isso que a gente coloca essas 2 pontinhas na seta, porque essas pontinhas aqui representam o infinito, tá bom? Se você pegar aqui uma semi-reta, a semi-reta, pessoal, ela é uma reta que começa em um ponto e vai para o infinito, né? Então, essa semi-reta aqui, ó, ela seria a reta que começa em A, passa por B e se prolonga para o infinito, tá? Então, ela é finita de um lado só, do outro lado ela é infinita, né? Então, você pega a reta e coloca semi significa aí metade, né? Tipo, metade da reta. Aí, a gente também tem o segmento. O segmento, ele é representado com AB barra, né? Então, aqui não tem nenhuma ponta na seta. Isso significa que o segmento, ele é finito, né? Dos 2 lados, ó. Ele não tende para o infinito em nenhuma das suas extremidades,
tá? Então, toda vez que vocês virem essa notação aqui, ó, de 2 letras maiúsculas seguidas de uma barra, isso aqui está representando um segmento de reta. Dá para medir o segmento de reta, né? Você vem aqui com a sua régua, 5 centímetros, 10 centímetros. A semirreta não dá para medir, nem a reta, pois elas são infinitas. Tudo bem? Outro conceito que esse capítulo 2 traz pra gente. Esse capítulo 2, ele traz a noção de colinearidade, né? O que são coisas colineares, né? No caso aqui, segmentos colineares. Segmentos colineares, pessoal, ó, linear é linha, né? Reta. E seria aí mesma reta. São segmentos que estão na mesma reta. Então, se você pegar esse segmento aqui, ó, AB e CD, a gente pode dizer que o segmento AB, ele é colinear com o CD. Tá? Então, se você traçar aqui uma reta, ó, você consegue desenhar uma reta só que pega os dois, tá? Então, a gente pode falar que eles são colineares, tá? Quando que não seria colinear, ó? Se você pegar esse segmento aqui e esse, ó, você não consegue desenhar uma reta que pega os dois ao mesmo tempo, ó. Você pode até pegar esse vérticezinho aqui, ó, mas esse aqui vai estar fora. Então, esses segmentos aqui, eles não são colineares, mas esses são, tá? Então, quando a gente fala de colinear, a gente está dizendo que está na mesma reta. E quando a gente fala de coplanar, significa que está no mesmo plano, tá? Ó, esse segmento, ele é coplanar com esse, né? Ó, esse pincel aqui, ó, ele tá coplanar com esse, eles estão no mesmo plano. Agora, se eu colocar esse aqui e esse aqui, ó, eles não estão mais coplanares, tá vendo? Esse aqui tá nesse plano e esse aqui tá nesse plano, tudo bem? Então, coplanar significa estar no mesmo plano, beleza? Bom, seguindo. Esse capítulo também traz a definição de ponto médio, tá? Que é importante pra gente. Ponto médio, pessoal, é o ponto que divide o segmento na metade, em 2 partes iguais. Então, se eu colocar esse ponto M aqui e falar que ele é o ponto médio do segmento AB, isso significa que esse pedaço aqui tem a mesma medida que esse. E aí a gente pode usar até um tracinho assim, ó, para representar que eles são iguais. Que essa medida aqui é igual a essa medida aqui. Beleza? Essas próximas definições que eu vou passar aqui, elas não estão no IESE, tá? Porque o IESE considera que você já sabe isso, mas eu sei que isso aqui não é trivial, não é fácil de todo mundo saber, então eu vou estar passando aqui para vocês, tá bom? Seguinte, vamos falar sobre semelhança, congruência e igualdade, tá? Pessoal, quando a gente tem duas coisas semelhantes na matemática, mais especificamente na geometria, coisas semelhantes possuem a mesma forma. Tudo bem? Então, se você tem esse triângulo aqui, ó, 3, 4, 5, o triângulo famoso aí, triângulo pitagórico, que a gente vai estudar, e se você pegar esse outro triângulo aqui, 6, 8, 10, esses dois triângulos aqui, eles são semelhantes, tá bom? A gente vai ter um capítulo só para falar de semelhança de triângulo. Só que, adiantando aqui, ó, eles possuem a mesma forma, né? Os lados, eles estão na mesma proporção, ó. Então, esse cara aqui é como se fosse esse aqui aumentado, tá bom? A proporção se mantém. Então, a gente diz que eles são semelhantes, tá? Coisas congruentes na matemática são coisas que possuem a mesma forma e tamanho, tá bom?
Então, esses dois triângulos aqui são congruentes? Não, eles não são congruentes porque eles não possuem o mesmo tamanho, tá? Se eu desenhar esse outro triângulo aqui, ó, 3, 4, 5, esse triângulo aqui vai ser congruente com esse, porque esses dois triângulos aqui, eles possuem a mesma forma e o mesmo tamanho, tá bom? Ué, mas, professor, eles não são iguais? Então, na matemática, igualdade quer dizer mesma forma, mesmo tamanho e mesma posição, tá bom? Então, a única coisa que faz com que esse triângulo não seja igual a esse é o fato deles estarem em posições diferentes. Então, se você pegar duas coisas que são congruentes e colocar uma em cima da outra, elas vão se tornar iguais, porque o que faz uma coisa ser congruente e não igual é apenas a posição, tá bom? E é isso que muita gente não entende. Fala congruência, a pessoa se perde, porque não entende o que é congruência. A congruência é um outro jeito de falar igualdade, só que respeitando o fato deles não estarem na mesma posição, tá bom? Porque se você fala igual, você está afirmando que eles estão na mesma posição, tá? Aqui no curso, pessoal, eu não vou seguir isso aqui com muito rigor, até porque eu acho que se eu seguir isso aqui com rigor, fica didaticamente áspero as aulas, tá bom? Vai ficar mais difícil de vocês compreenderem algumas coisas, tá bom? Mas se vocês entenderem isso logo de cara, eu acho que vocês não vão ter problemas na geometria quando falar de congruência, não, tá bom? Porque esses dois segmentos aqui, ó, AM e MB, pelo fato do M ser o ponto médio, esse tamanho aqui é igual a esse. Isso significa que esses dois segmentos eles são congruentes. E aí a gente usa esse símbolo aqui, que é um igual com uma barra extra, né? Esse aqui é o símbolo de congruente, tá? Então, às vezes, vocês vão me ouvir falar, tipo assim, o AM é igual ao MB, tá bom? Mas entendam que eu tô falando sobre congruência, tá bom? Então, a diferença entre congruência e igualdade é muito sutil. Por isso que durante o curso, às vezes, eu vou falar isso, ó, o AM é igual ao MB, ó, esse pedaço é igual a esse pedaço, tá? Só que entendam que eu tô falando de congruência, tá bom? Porque se eu fosse ficar falando assim, ó, esse pedaço é congruente a esse, eu acho que ia causar mais confusão, fica menos intuitivo de entender, entendeu? Então, se eu falar que esse pedaço é igual a esse, eu acho que vocês vão absorver a matéria melhor e isso não vai ser um motivo para vocês serem prejudicados, entendeu? Porque, tipo assim, se você entende que eu tô falando que isso aqui é igual a isso aqui, mas na verdade eu tô dizendo que é congruente, é tranquilo, porque fica mais fácil de entender e você absorve o conhecimento melhor, tá bom? Então, existe a diferença entre congruência e igualdade, mas às vezes a gente vai tratar como se fosse a mesma coisa, tá? Quando não é. Bom. Então, do capítulo 2, era isso que a gente tinha para falar, né? São capítulos bem curtinhos. Eu vou rápido para não perder tempo com isso aqui. Aí a gente chega no capítulo 3. O capítulo 3 fala sobre ângulos. Beleza? Então vamos lá, pessoal. O que são ângulos, né? Ângulos, a gente já estudou bastante isso aqui em trigonometria, por isso que eu não vou perder muito tempo. Mas ângulos vão ser definidos como a reunião de duas semirretas de mesma origem. Então, se você pegar aqui um ponto O e traçar duas semirretas, ó, né? Essa região que a gente delimitou aqui vai ser o nosso ângulo, tá? Então, esse ângulo aqui, ele pode ser representado de vários tipos, né? Ou você fala assim, de vários jeitos. Ou você fala que ele vale alfa, né? Ou você fala que ele vale AOB, né? Porque
ele é definido aqui pela semirreta OA e pela semirreta OB. E aí você vai colocar esse chapéuzinho no ângulo do vértice, tá bom? Isso aqui chama vértice do ângulo. Vértice. Então, se você bota o chapéuzinho no O, você está falando que é esse ângulo, ó, AOB. Se você bota o chapéuzinho no A, OAB, você vai estar falando sobre esse ângulo aqui, ó, tá? Que é OAB, que tem vértice no A. Aí esses dois ângulos aqui, eles são diferentes, tá? Pelo fato de você colocar o chapéu em lugares diferentes, tá? Então, o chapéu a gente coloca no vértice do ângulo. Aí depende de quem você quer representar, tá bom? Aí, esse capítulo também traz aí o ângulo oposto pelo vértice, tá bom? Então, aqui eu tenho dois ângulos, ó, que se você pegar essa semirreta e prolongar, ó, esse ângulo que vai aparecer, a gente diz que ele é oposto pelo vértice desse, e eles possuem o mesmo valor, né? Vou falar que isso aqui é beta. Então, alfa vai ser congruente com beta, porque eles são OPV. OPV aí seria opostos pelo vértice. Beleza? Então, eu vou falar assim que o alfa ele é congruente ao beta, ou o alfa é igual ao beta, tá? Só com asterisco no igual aqui, que a gente está falando de congruência. Entenderam? Então eu vou falar assim, o alfa é igual ao beta, né? Porque eles são opostos pelo vértice, mas entenda aí congruência. Tudo bem? Bom, aí esse capítulo ele também traz algumas definições, né, de ângulos. Vamos lá, começando aí com o ângulo, ó, vai ser ângulo, ó, começando pelo ângulo nulo, né? O que é o ângulo nulo? Ângulo nulo, pessoal, é um ângulo que mede 0 graus. Então eu vou representar ele assim, ó. Esse aqui é o vértice dele, ó, ele é fechadinho, tá? Aí a gente também tem os ângulos agudos. Eu acredito que isso aqui todo mundo já deve ter ouvido falar pelo menos uma vez, né? Já deve conhecer aí da escola, do ensino médio e tal. Mas, ó, ângulos agudos. Ângulos agudos são ângulos que são menores que 90 e maiores que 0. Então, seriam esse ângulo aqui, ó. Esses tipos de ângulos, ó. Tá? Aí a gente também tem o ângulo reto. O ângulo reto é o ângulo que mede 90, que a gente representa com o quadradinho, tá? Então, quando você pega um ângulo de 90, você fala que ele é reto, tá? A gente também tem os ângulos obtusos. Ângulos obtusos são ângulos que estão entre 180 e 90, tá? Então, são ângulos abertões assim, ó. Tá? 120, 150, etc, etc. Aí, quando você chega no 180 graus, você tem o ângulo raso, né? O ângulo raso, ele mede 180 graus. É dado por esse chapéuzinho, né? Aí, se você pegar aqui um ângulo que está entre 360 e 180, a gente chama esse ângulo aí de ângulo côncavo. Tá? Seria um ângulo desse tipo, ó. Tá? E finalmente, se você pegar aí um ângulo de 360 graus, você pode dizer aí que você tem um ângulo de giro, ou um ângulo de uma volta, um ângulo completo, tá? Então aqui a gente está aumentando o valor do nosso ângulo, e cada uma dessas regiões é representada por um nome, por uma nomenclatura. Tudo bem? Esse capítulo, ele também traz pra gente a noção de bissetriz. Beleza? O que é bissetriz, pessoal? Assim como no segmento, a gente tem o ponto médio, que divide o segmento em duas partes congruentes. Se você pegar um ângulo e traçar aqui uma reta que divide esse ângulo em duas partes congruentes, né? Ou seja,
duas partes que possuem a mesma medida, essa reta, tá? Vou repetir, ouçam com atenção. A reta é a bissetriz. Bissetriz não é um ângulo, tá bom? Bissetriz é a reta que divide o ângulo em duas partes iguais, que divide o ângulo na metade. Então, se você tem aqui um ângulo de 60, por exemplo, e você traça a bissetriz dele, ó, essa região aqui vai ter 30 graus e essa região vai ter 30 graus, tá? Então, é isso que é bissetriz. Então, ela vai dividir aí o ângulo em duas partes congruentes. A última coisa aqui que tem para ser falada nesse capítulo é a respeito da unidade de medida. Tá? A unidade de medida que a gente usa para medir graus, para medir ângulos, é a unidade graus, né? E a unidade radianos, que é o rádio. Isso aqui a gente já falou em trigonometria, tá? Não vou nem perder tempo com isso. Ó, graus de 0, 90, 180, 270, 360. Radianos, ó. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, tá? Eu sei que vocês estão cansados de ver isso aqui, então nem vou perder tempo aqui em unidade de medida, tá bom? Para converter de um para o outro aí, regra de 3 e já era. Lembrando aí dos ângulos notáveis, tá bom? Bom, do capítulo de ângulos, era isso aí que eu tinha para falar, tá bom? Então, vocês estão percebendo aí que esses primeiros capítulos que a gente tem para estudar são muito simplesinhos, muita definição, muita teoriazinha, né? Pouco exercício para fazer. Bom, vamos para o próximo capítulo aqui. O próximo capítulo é o capítulo 4, que diz respeito aí a triângulos. Triângulos. Beleza? Bom, o triângulo, pessoal, ele aí vai ser a figura plana formada por 3 pontos não colineares ligados, né? Então, se você pegar 3 pontos não colineares e pegar os segmentos formados por eles, ó, segmento AB, segmento BC, segmento AC, você vai ter um triângulo, tá? O fato de você pegar apenas 3 pontos faz com que eles estejam em um único plano, né? 3 pontos não colineares. Então, ao pegar 3 pontos não colineares, você automaticamente está pegando 3 pontos coplanares, tá bom? Porque eles vão estar no mesmo plano. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Ó, então, aqui, triângulo, ó. Ele é uma figura que tem 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices, tá? Esses pontinhos aqui, então, são o que a gente chama de vértice. Aqui a gente tem o lado ou aresta. Lado ou aresta. Nossa, esse pincel tá horrível. Meus pincéis acabaram todos, preciso lá comprar. Aí... E a gente tem os ângulos, né? Os ângulos. Então, aqui a gente tem o lado Azinho, que é o lado que o vértice A olha. Aqui a gente tem o lado Bzinho, que é o lado que o vértice B olha. E aqui a gente tem o lado Czinho, que é o lado que o vértice C olha. Aí, ângulos, ó. Ângulo alfa, ângulo beta, ângulo gama. Tá bom? Asterisco aqui, ó. Uma observação. O maior ângulo olha, né? Ou é oposto, né? Para o maior lado. Tudo bem? Isso aqui é uma observação. Então, se você pega um triângulo que tem os ângulos, sei lá, 30, 60 e 90, qual que vai ser o maior lado? Vai ser o lado oposto ao ângulo de 90, que é o maior ângulo, tá bom?
Então, só uma observação aí que vai ajudar a gente a deduzir algumas coisas mais para frente, tá? Feito isso, a gente tem aqui o nosso triângulo ABC. Então, esse triângulozinho aqui, ó, a gente coloca antes dos pontos dos vértices, né? Então, triângulo ABC. E é assim que a gente lê, tá bom? Galera, os triângulos, eles possuem 3 ângulos internos, né? Vamos falar aqui sobre ângulo interno. Ângulo interno são os ângulos, ó, que estão dentro do triângulo, tá? Ângulo interno e externo. Os ângulos internos, então, são os ângulos que estão dentro do triângulo. Eu vou chamar de I1, I2 e I3. Beleza? E o triângulo também possui ângulo externo. Ângulo externo, pessoal, você vai encontrar eles, né, através do prolongamento do lado. Então, estão vendo esse lado aqui, ó? Eu vou prolongar ele. E esse ângulo que apareceu aqui, ó, é o ângulo externo 3, tá? Que ele faz aí uma duplinha com o ângulo interno 3, tá bom? Então, diferente do que muita gente pensa, o ângulo externo não vai ser tudo isso aqui, ó. Não, não, não. O ângulo externo, você prolonga o lado e faz aqui o ângulo com o lado e o prolongamento, tá bom? Professor, e se eu prolongasse o outro lado ao invés de prolongar esse? Você encontrar esse ângulo externo. Só que esse ângulo externo aqui, galera, ele é oposto pelo vértice desse, ó. Então, esses dois ângulos aqui, eles são iguais. Então, não importa qual lado que você prolonga, o ângulo externo vai dar a mesma coisa. Tudo bem? Então, eu prolonguei esse aqui, eu vou prolongar esse lado aqui, eu vou prolongar esse lado aqui. Aí aqui a gente tem o E1 e aqui a gente tem o E2. Tá bom? Então, esses aqui são ângulos externos do triângulo. Assim como também podem ser ângulos externos aí de uma figura com mais lados, né? Você prolonga o lado e pega aqui o ângulo que está fora. Bom, classificação. Classificação, galera. Quando o triângulo possui 3 lados iguais, a gente diz que ele é o triângulo equilátero. Tá? Quando o triângulo possui 2 lados iguais, a gente diz que ele é o triângulo isósceles. Tá? O equilátero, ele possui 2 lados iguais? Possui. Isso faz com que o triângulo equilátero também seja um triângulo isósceles, tá? Agora, o triângulo isósceles não é um triângulo equilátero, tá? Só se o terceiro lado aqui for igual também. Aí, além dele ser isósceles, ele é equilátero. Mas se ele tiver 2 lados iguais e um diferente, ele é apenas isósceles e não equilátero. Enquanto que o equilátero sempre vai ser isósceles, porque ele vai ter 2 lados iguais, tá bom? E o triângulo escaleno é o triângulo que tem 3 lados diferentes. Aí eu vou colocar aqui, ó, lado 1, lado 2, lado 3, nenhum ângulo igual, nenhum lado igual, né? Esse aqui é o escaleno. Tá? Aí a gente também vai ter aí triângulos triângulos retângulos. Retângulo. Triângulo retângulo, pessoal, são triângulos que possuem um ângulo de 90 graus, tá bom? A gente também pode ter triângulos acutângulos. Acutângulos. E a gente também pode ter triângulos obtusângulos. Tá? Então, o retângulo, ele tem um ângulo de 90. O acutângulo, todos os ângulos dele são ângulos agudos. Então, ele vai ter aqui, sei lá, 30, 70, 80, todos os ângulos menores que 90 graus. Tá? E no obtusângulo, ele vai ter um ângulo aqui, ó, que é maior que 90, né? Ele vai ter um ângulo obtuso, tá?
E aí, então essas são as três classificações aí do triângulo quanto ao ângulo que ele possui, tá? Só lembrando aí que você pode ter um triângulo retângulo isósceles, né? Aí você bota seu ângulo de 90 graus aqui. Tudo bem? Bom. Dito isso, pessoal, agora a gente vai estudar aqui um assunto que chama critérios de congruência. Bom, como esse assunto é um pouco grandinho, eu vou estar explicando ele no próximo vídeo.